Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um debate virtual. No programa de hoje, eu recebo o pediatra, infectologista e diretor da Associação Brasileira de Imunizações, Dr. Renato Kifuri, que vai bater um papo com a gente sobre o que podemos esperar das novas vacinas que vêm chegando no mercado. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Rafael. É um prazer falar com você e todos os nossos ouvintes aí. Prazer é todo nosso, doutor. Bom, vamos começar a nossa conversa falando um pouco sobre esse marco histórico na ciência mundial, né? Praticamente em um ano, a ciência apresentou um imunizante ao coronavírus. Ao que o senhor atribui essa velocidade de produção dessa vacina? O avanço tecnológico, o alto investimento, trabalho árduo dos cientistas? Qual foi o grande acontecimento para esse marco histórico ter acontecido, doutor? Não só uma, né? Várias vacinas chegando aí na reta final de desenvolvimento. É um pouco de tudo isso. Nos valemos já das plataformas iniciais de testes de vacinas feitos para outros coronavírus, do Oriente Médio, da SARS. Então, a partir desses protótipos de vacina, foi possível, com tamanho investimento, dedicação de muitos cientistas, de parcerias de universidades públicas, laboratórios privados, agências de saúde mundiais, chegar aí, em menos de um ano depois do descobrimento do vírus, com pelo menos aí 4, 5 vacinas à beira do licenciamento. Isso realmente é um feito histórico para o mundo, para o desenvolvimento das vacinas. O que também muitas pessoas meio que ficaram um pouco receosas em relação a essa velocidade, não quer dizer que tenham sido queimadas etapas de segurança, né, doutor? Isso está totalmente rechaçado por parte científica, né? Nenhum risco de segurança em relação a essas vacinas a população está correndo. Foi possível abreviar o tempo em função de redução de processos burocráticos, em termos de redução de planejamento, de construção de fábricas, de produção de vacinas, inclusive sob risco, sem saber se elas iam dar certo ou não. Então, tudo isso acelerou um processo. Agora, o tempo da ciência e o rigor das pesquisas clínicas não se pôde abrir mão disso. Isso realmente são dados fundamentais, não se pode colocar a população em risco. Falando agora um pouco do Brasil, o governo federal ele entregou nos últimos dias o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Né? Nesse plano, enfim, estão previstas aí 4 faixas de prioridade para receberem a vacina. Primeiro, quem tem doença, comorbidade, idosos com mais de 70 anos, enfim, profissionais da área da saúde. Queria que você falasse um pouquinho sobre quais os pontos você considera positivos e negativos desse plano, né? Uma discussão que eu, enfim, tenho acompanhado em relação ao grupo de professores, que está na última faixa de priorização. Existe uma demanda muito grande pela volta às aulas no ano que vem, assim, se discute se os professores não deveriam estar numa faixa mais acima para esse início, esse retorno voltar o mais breve possível. Qual é a sua opinião em relação, principalmente, a essas faixas aí de prioridade da vacinação apresentada pelo governo federal? O plano tem que priorizar o risco. Então, a hierarquia dos grupos a serem vacinados obedeceu uma avaliação de risco. Então, quem hospitaliza mais, quem morre mais, vai tomar vacina primeiro. Então, acima de 75 anos primeiro, depois de 60 a 75, depois aqueles que têm doenças crônicas. Claro que os profissionais da saúde que estão na linha de frente, que se expõem mais, que precisam preservar essa força de atendimento, estão no grupo prioritário. Os indígenas, que não pode se fazer várias visitas a essas tribos, numa única visita tem que vacinar toda a população, esses serão os grupos prioritários. Após vacinar esses grupos prioritários, quem mais adoece, quem mais interna, quem mais vem a óbito são aqueles que têm doenças crônicas. Então, os diabéticos, os cardiopatas, os que têm doenças renais, hepáticas, transplantados, todos esses serão vacinados num segundo momento. E, é claro, uma vez vacinado, todos esses que são mais de risco para desenvolver formas graves, passaremos a vacinar parte da população que nós chamamos dos serviços essenciais. Educação, segurança, transporte. É claro que o professor está mais exposto, é claro que o caminhoneiro está mais exposto, os motoristas de transporte público estão mais expostos, os funcionários de segurança, todo mundo quer estar vacinado, mas nós temos que ter um critério.
E o critério é o risco de hospitalização e morte. Os professores não têm mais risco de hospitalização e morte do que diabéticos, do que idosos acima de 65 anos, do que outras categorias. Então, eles vão obedecer à hierarquia de risco. Então, infelizmente, não teremos vacinas para todos ao mesmo tempo. O ideal seria vacinarmos todos, né? Os professores justamente querem ser vacinados, os profissionais do transporte também, os profissionais da segurança também, os diabéticos também, mas, infelizmente, nós vamos ter que vacinar aos poucos, enquanto isso, nós vamos ter que manter as medidas que a gente já sabe. Um outro aspecto divulgado, outro ponto divulgado pelo plano é em relação à compra dos insumos necessários para se aplicar a vacina. Seringas, enfim, materiais de higiene, insumos básicos, né? As agulhas são previstas em 300 milhões de unidades de seringas e agulhas, né? Você acha que o Brasil ele perdeu um pouco o tempo para negociação, para compra desses insumos? Ele está correndo risco de repente, faltar esses insumos, já que essa negociação foi feita de forma tardia, tendo em vista que tem uma grande demanda mundial por esse tipo de material, né? Enfim, o que você acha em relação a isso? Os insumos no nosso Programa Nacional de Imunização são responsabilidade dos municípios e estados. Não é o governo federal que compra normalmente, num cenário fora de pandemia. Isso criou uma confusão, devia ter sido organizado de uma maneira melhor, se cada estado iria comprar, ia fazer seus pedidos, cada município, se preparar para um cenário de vacinar sua população, a despeito de não sabermos quando teremos vacina, essa programação podia ter sido feita, ou pelo menos orientada pelo Ministério para cada estado e município. Agora o governo está tentando comprar nacionalmente, importar uma grande quantidade, os estados estão fazendo pedido. Se somar todos os pedidos que estão sendo feitos, não teremos produção, claro, suficiente. Eu acho que ainda falta uma centralização um planejamento dessa estratégia, para que não fique se comprando, todo mundo comprando, elevando o preço do mercado, criando aí um cenário de muita procura por um produto que nem vai existir para todo mundo, e vamos acabar comprando, às vezes, até mais do que precisamos. Então, acho que precisa, sim, ter uma logística de compra, de distribuição muito melhor do que nós estamos fazendo. No que diz respeito à compra de outras vacinas, doutor, também isso é elencado também no Plano Nacional, prevê a utilização de outras vacinas também. O Brasil, o governo federal, ele tem um acordo já com Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz também, que estão produzindo a vacina de Oxford, né? Tem previsão aí de compra de 300 milhões e futuramente a produção vai ser 100% nacional no segundo momento, né, do ano de 2021. Existe também um início de acordo com a americana da Pfizer, mas aí a gente esbarra no problema de que essa vacina ela precisa de freezers, né, com menos 70 graus para serem armazenados. Queria te perguntar qual é a importância desse leque de vacinas, da disponibilização dessas vacinas serem mais amplos e se o Brasil está preparado para receber essa vacina, por exemplo, da Pfizer, que precisa de uma especificidade em relação ao armazenamento, né? A gente tem estrutura também para receber essa vacina? Olha, o número de vacinas hoje que, curiosamente, vem chegando à fase final é muito grande. O Brasil, lá atrás, fez aposta em 2 das vacinas que estão aí na reta final. A vacina chinesa Sinovac, em parceria com transferência de tecnologia para o Butantan, e a vacina da AstraZeneca com Oxford, em parceria com o Biomanguinhos, a Fiocruz. Felizmente, essas 2 vacinas estão com dados muito positivos de fase 3, devem ser licenciadas, mas outra vacina acabou sendo a primeira, a vacina da Pfizer. Poderia não ter sido a primeira, mas, de qualquer forma, vamos ter aí talvez semanas de diferença entre o licenciamento entre todas elas. O fato é que nós temos boas vacinas, todas elas com excelente perfil de segurança, alta eficácia, e agora o Brasil tem que se posicionar em relação ao que doses nós vamos adquirir. Não se pode de última hora, porque o comprometimento da produção da vacina, por exemplo, da Pfizer, até o primeiro semestre do ano que vem, já está feito, né? Então já está vendido, vamos ter com compromisso de venda. Então o Brasil precisa se posicionar para garantir, no menor tempo possível, a maior quantidade de doses possível. Nós estamos 200 milhões de habitantes. 2 doses para cada habitante, excluindo aí as crianças e adolescentes que não devem ser vacinados,
nós estamos falando aí de 300 milhões de doses praticamente. Então, esse é o nosso objetivo, termos 300 milhões de doses para vacinar todos os adultos a partir de 18 anos, que deve ser a recomendação das bulas das vacinas, no menor tempo possível. Então, acho que todo esforço, qualquer vacina que tivesse disponível, o Brasil deve sim adquiri-las. Em relação ao congelamento, essas vacinas que requerem ultracongelamento, freezer especializado, podem ficar restritas a profissionais da saúde ou a grandes centros, e as vacinas que têm uma estabilidade térmica maior a populações mais distantes, ribeirinhas, indígenas, onde a gente não tem tanta condição de manter a cadeia de frio preservada. Eu acho que nós podemos, sim, nós temos um programa de vacinação dos melhores do mundo, capacidade de nos adaptar a qualquer tipo de vacina. Em relação só à Coronavac, doutor, eu queria que você falasse um pouquinho, porque é um assunto que tem sido bastante politizado, né? O governo de São Paulo, Butantan, está com a expertise, né, da produção dessa vacina, junto com a Sinovac. O governo de São Paulo, inclusive, chegou a anunciar que em janeiro estaria começando já a fazer essa vacinação. Por outro lado, o ministro Pazuello falou que precisa ainda esperar o registro da Anvisa sair, né, ela ser de fato registrada na Anvisa para saber se vai haver demanda, enfim. Quais são os perigos dessa discussão, dessa politização? Pode gerar um atraso na chegada dessa vacina para a população brasileira, doutor? Acredito que atraso não. Eu acho que fica confusão em relação a isso. Não é possível parte dos brasileiros serem vacinados e outra não. Isso é até inconstitucional, né? A nossa Constituição reza ou prega que a vacina, a saúde é um direito de todos. E o país tem um sistema de saúde único, o SUS, que é universal, que defende a equidade. Não se pode imaginar que estados ricos ofereçam para os idosos do país uma vacina que os estados pobres não tenham, ou que os amigos do rei tenham, ou que os inimigos do rei não tenham. Não é possível que nós tenhamos isso. A centralização, o protagonismo dessa distribuição das vacinas, da organização do programa, da estratégia do programa, deve ser feito pelo Programa Nacional de Imunizações, que é nacional, né? Então, acho que essa discussão, se ela não for resolvida da forma correta, ou seja, com a compra do Ministério das vacinas licenciadas aqui, sem partidarismo, de onde quer que ela venha e de que estado ela tenha acordos, isso vai acabar na justiça e, obviamente, não vai ser bom para ninguém. Então, acho que a população não quer discussão de quem é a vacina. A população quer a vacina. Ela não está preocupada se é do governador, se é do prefeito, se é do deputado ou se é do presidente. As vacinas que estiverem disponíveis devem estar oferecidas de maneira igualitária para todos os brasileiros. Em relação a gente acabou de falar das diversas vacinas que estão chegando, que daqui a pouco brevemente vão estar sendo registradas aí pela Anvisa, essa comunicação ela vai ter que ser muito bem feita para a população, né, doutor? No que diz respeito caso a gente, porventura, venha a ter mais de uma vacina disponível no mercado, a população vai ter que saber qual é a vacina que ela está tomando para ela tomar uma vacina igual na segunda dose, né? Corre o risco de repente, uma mesma pessoa tomar, de repente, uma primeira vacina de Oxford e a segunda uma Coronavac. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, né, doutor? Essa comunicação tem que ser muito bem feita por parte do governo federal, né? Essa é a organização do programa, né? Nós temos mais de 36 mil salas de vacinas. Esses produtos também não chegarão ao mesmo tempo. Então, provavelmente, nós vamos utilizar produtos diferentes para grupos diferentes, né? Então, a primeira leva de vacina que chegar vai ser para os idosos acima de 75, profissionais da saúde. Segunda leva, vamos vacinar com outra vacina, outro produto. E sim, você tocou num ponto importante. Nós temos que manter, não há estudos de intercâmbio entre as vacinas, você tomar uma primeira dose de um produtor, a segunda dose de outro produto. Provavelmente não deve trazer grandes malefícios, mas não há estudos garantindo que isso funcione, que isso proteja. Então, é muito importante o sistema de registro também. Até porque, se nós tivermos efeitos colaterais, eventos adversos, a gente saber que vacina é aquela que eventualmente pode ter dado alguma reação, né? Então, é muito importante que isso seja bem organizado. Mas isso eu acho que, de uma maneira geral, claro que vai haver, eventualmente, num programa de tantos milhões de doses distribuídas, alguém que perdeu a carteira, alguém que não sabe que vacina que tomou, enfim, algumas perdas vão ocorrer, mas acredito que isso seja desprezível frente ao número de doses que aplicaremos.
A gente estava falando de comunicação, né, disso ser comunicado à população. Outro aspecto que acho que vale a pena a gente tentar conscientizar: as vacinas vão se aproximando e existe um relaxamento por parte da população nas medidas de segurança, né, em relação a distanciamento, enfim. Existe as pessoas querendo se encontrar, querendo sair, enfim. A vacina, ela não vai permitir isso de uma forma imediata, né? Não é porque eu estou vacinado que eu tenho que parar de usar máscara, enfim, que eu tenho que deixar de tomar os cuidados necessários. Qual a importância disso ficar bem amarrado para as pessoas aderirem à vacina e continuarem a tomar as medidas necessárias para a freada do vírus? Os estudos, os desfechos das vacinas são para prevenir Covid-19, que é a doença clínica causada pelo novo coronavírus. Então, esses estudos estão demonstrando que as vacinas são capazes de evitar que o indivíduo adoeça, interne, hospitalize, evolua de forma grave. O que nós não sabemos ainda, se essas vacinas, além de prevenir doença, elas serão capazes de prevenir que o indivíduo adquira o vírus, a infecção, e, consequentemente, a sua transmissão. Então, talvez essas vacinas protejam muito bem contra a doença, mas não protejam tão bem de um indivíduo pegar o vírus, ter formas assintomáticas e continuar transmitindo para aqueles que ele convive. Então, é muito importante, até porque os programas de vacinação não visarão, num primeiro momento, eliminar a doença, acabar com a circulação do vírus. Nós vamos proteger os indivíduos mais vulneráveis. Esse é o objetivo principal do programa, vacinar grupos de risco. Num segundo momento, quando dispusermos de vacina suficiente para vacinar toda a população, nós poderemos aí talvez contar com programas que tenham esse segundo objetivo, esterilizante, eliminar a circulação do vírus da comunidade. Bom, vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa para chamar o nosso intervalo e na volta a gente continua falando o que a gente pode esperar das vacinas que estão chegando aqui no mercado. Não sai daí não, é um minutinho só.